Eu assisti hoje a um documentário de Deborah Ford que traz para nossa reflexão a luz e a sombra. Nós temos dentro de nós a luz e a sombra. Por que nós temos o hábito? Talvez porque fomos criados desta forma, talvez porque não foi nos mostrado enquanto crianças que errar, que ser imperfeito também faz parte do ser humano. Nós temos conosco uma forte percepção de que nós precisamos ser perfeitos. E aí nós julgamos, nós apontamos o outro, nós agimos de uma forma com que o outro está errado, mas nós não erramos. Muitas vezes nós deixamos a mágoa corroer o nosso coração por falta de coragem de pedir perdão ou de perdoar. E esta mágoa, este sentimento, esta sombra faz o quê? Desperta uma doença profundamente emocional e muitas vezes física. Nós temos medo da nossa sombra e por isso vivemos na sombra. Por que esconder os meus erros? O ego não me deixa dizer eu errei. E aí tem um exemplo que nós podemos lembrar, que acredito todos já tenham visto o filme Titanic. O comandante do navio, antes de embarcar, disse que ele jamais afundaria, porque ele tinha todos os equipamentos necessários, que ele era um navio da época top, então que ele não afundaria. Quando o comandante viu que o Titanic esbarrou no iceberg e que ia naufragar, que não tinha outra alternativa, ao invés de ele assumir o seu erro, o que ele fez? Desceu as escadas e foi para o seu quarto dormir e esperar tudo acontecer. Nós muitas vezes fazemos como o comandante do Titanic. Nos escondemos dos nossos erros e vivemos à sombra. Nós nos envergonhamos de chorar. Nós nos envergonhamos de errar. E nós temos sim, todos, sombras. Algumas pequenas, outras gigantescas. Quantas pessoas nós conhecemos que dizem assim, que criticam: o meu pai era agressivo com a minha mãe, ele bebia, eu jamais serei assim. E acaba, com o passar do tempo, sendo aquilo que mais detestava, porque não consegue assumir a sua sombra, não consegue assumir o seu próprio erro. Nós temos que assumir que nós temos dentro de nós a escuridão. Só assumindo a escuridão nós conseguiremos enxergar a luz. É impossível um ser humano viver somente na luz, porque ninguém é perfeito. Todos nós temos os nossos erros. Todos nós temos. E muitas vezes nós apontamos no outro um erro que talvez nós estamos cometendo, ou a hora em que nós chegarmos naquele patamar ou naquela vivência, nós cometeremos o mesmo erro. Por que não assumir o erro, a sombra, a sua sombra? Quando você faz essa prática de assumir a sua sombra, sua vida muda. Assumir que de repente mentiu, que caluniou, que roubou. E começa das pequenas coisas. De ver de repente que uma pessoa mais velha está de pé e você está sentado na poltrona do ônibus e finge que não vê. Isso é sua sombra. De ver de repente
alguém furando a fila, ou você furando a fila, porque se acha no direito, porque está com pressa. Isso é a sua sombra. E quando você não assume as suas sombras, é como se fossem balões dentro de uma piscina de água. Você vai tentar afundar aqueles balões, você vai tentar esconder aqueles balões, mas vai ter uma hora que o balão, ele vem porque você não consegue segurar todos embaixo d'água. E ele faz o quê? Bate na sua cara. E aí você não está preparado emocionalmente para assumir as suas sombras. Nós só chegaremos à luz se assumirmos a nossa escuridão. Quantos e quantos nomes famosos nós conhecemos que falavam de algum erro que jamais aceitariam e de repente se tornam aquilo que mais diziam detestar? Mas por quê? Por falta, talvez, de amor consigo mesmo, de autoconhecimento. Falta de amor com o outro também, porque quando você assume a sua sombra, você está fazendo um bem não só a você, você está fazendo um bem a todas as pessoas que o cercam. Então, a mensagem de hoje é: assuma as suas sombras. Não deixe o ego fazer com que você se perca na escuridão. Encontre a sua luz que está dentro de você, profundamente. Não adianta só daqui para fora. As coisas que entram, elas fazem menos mal do que as coisas que saem de dentro para fora. Então, procure escolher aquilo que sai do seu coração e tente profundamente conhecer-se para que você escolha o caminho da luz, assumindo as suas sombras, assumindo os seus erros, assumindo os seus medos, porque você só terá coragem se você assumir os seus medos. Você só será feliz se você conhecer a tristeza. Então, ame mais, porque todos que conhecem o ódio não gostam de viver nele. O amor consigo faz com que nós tenhamos amor com o outro. Reflita sobre isso. No meu canal no Instagram, eu tenho algumas mensagens, algumas reflexões sobre constelação familiar, que é nada mais do que o autoconhecimento e assumir as sombras que ficam dentro de nós lá do passado. Pode me seguir no Instagram, envie esse vídeo para quem você achar que precisa enxergar a sua sombra para alcançar a luz. Deixe um comentário aqui no canal do YouTube do que você achou desse vídeo, se serviu para você, se você conseguiu refletir, se você quer saber mais sobre este assunto. Procure também esse documentário da Debol Forte. É um documentário excelente para se assistir, para se refletir e para que nós possamos entender, compreender e viver melhor no caminho da luz.